Muito bem, estamos de volta então com o nosso Abrindo o Jogo quente aqui nos bastidores. A discussão continua sempre, né? Aliás, aproveitar aqui, vai lá e vote lá você também na nossa enquete hoje. Eu não perguntei da enquete não, porque a enquete hoje está mais relacionada com o Atlético, né? A gente iria fazer no próximo bloco, inclusive, mas já vou antecipar aqui para dar mais tempo das pessoas votarem. Vamos falar do Cruzeiro nesse bloco, a enquete está relacionada ao Galo, mas não tem problema, né? A gente vai falar dos dois aqui no programa, perdão. Atlético e Flamengo, para você, maior clássico interestadual, André? Para mim não. Se a gente for olhar, inclusive, recente, assim, acho que Flamengo e Palmeiras é maior, porque são as duas equipes que têm as maiores estruturas, disputaram ano passado jogos interessantes, para mim seriam os dois, até para mim, recentemente, até o Cruzeiro e Flamengo seria mais clássico do que o Atlético e Flamengo. Acho que pode vir a ser, mas por enquanto não é não. Vamos falar um negócio no meu ouvido aqui que eu não posso repetir, não. Mas vai lá então, fala você, Vinícius. Então, o André tá pegando um recorte muito atual. E no recorte atual, Palmeiras e Flamengo são as duas maiores potências por conta dos investimentos hoje no futebol brasileiro. Mas a gente está falando de clássico, a gente tem que olhar para o passado, para vários contextos diferentes. E para mim, Atlético e Flamengo é sim a maior rivalidade, principalmente pela década de 80. Isso se estendeu recentemente também, naquela decisão de 2014. Então, tem outras rivalidades fortes também. Eu colocaria, por exemplo, Corinthians Internacional, tem uma rivalidade forte, Cruzeiro e Palmeiras. Mas Cruzeiro e Flamengo, André, aí não. Aí eu discordo. Vai dar problema aqui. Vamos tocar o programa. Vamos continuar tocando aqui. Fala em Cruzeiro e Flamengo. Vamos falar do Cruzeiro, então. Aliás, recebemos uma mensagem aqui agora, né? Vamos enviar a pergunta para o presidente do Cruzeiro. A assessoria mandou aqui agora para a gente, o presidente Sérgio Santos Rodrigues dará uma entrevista. E aí essas perguntas, né, serão todas respondidas nessa entrevista e ficará disponível no YouTube do Cruzeiro para quem quiser utilizá-la. O momento é difícil, né? Muito complicado. O Cruzeiro recebeu o Curitiba ontem. Curitiba hoje é o vice-líder da competição, ficou só no 0-0. Agora, enquanto já podem rodar aí os melhores momentos de Cruzeiro e Curitiba, a minha preocupação, André, é a seguinte. A minha preocupação é em relação à evolução do time. Ontem eu vi gente falando, o Cruzeiro agora pelo menos já não leva gols. Né? Já tem, se não me engano, são 3 jogos, né? Sim. Que não leva gol. Não, 2 jogos. Dois jogos, né? seguidos. Que não leva gols. 3 que não perde. Exato, 3 que não perde. Mas não é muito pouco, não. Porque assim, se a gente pensar assim, não leva gol, beleza, tem que começar lá de trás, ajeitar primeiro. O pessoal fala muito isso, né? Ajeitar a primeira defesa e tal. Mas o ataque do Cruzeiro não faz cosquinha em ninguém. Não, mas o Cruzeiro, se a gente vamos olhar os números, tem sempre duas formas de ver, né? O Cruzeiro está 3 jogos sem perder, mas está 3 sem ganhar. O Cruzeiro está 2 jogos sem sofrer gols, está 2 jogos sem marcar gols. Então, assim, se empatar até o final, cai. A situação complicada. Se a gente for olhar na tabela hoje, o Cruzeiro tem 10 pontos em 10 rodadas jogadas. Ou seja, se mantiver essa toada, chega ao final do campeonato nem com 40 pontos. O Figueirense foi rebaixado para a Série C ano passado com 39 pontos. Ou seja, o Cruzeiro é candidatíssimo a ser rebaixado para a Série C se não mudar a sua forma de jogar, se não conseguir ter resultados. Para mim, passa muito pelas escalações. Acho que o Mozart, cada jogo, ele mudar 3, 4 peças, ele não manter 11 jogadores para que eles desenvolvam um entrosamento, peguem ritmo jogando junto, dificilmente acho que o Cruzeiro sairá dessa situação. Não adianta o presidente dar entrevista, o Mozart falar que as coisas estão melhorando, que está vendo evolução, porque não adianta só ele ver evolução e na tabela a gente não vê essa evolução. Se o Cruzeiro não ganhar pontos, não ganhar jogos, não subir na tabela, vai ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, Vinícius, uma outra questão também em relação ao Cruzeiro, né? É que já começaram, né, a fazer algumas contas. O André já trouxe algumas importantes, né, em relação à pontuação. A campanha desse ano, é bom que se diga, é pior do que a do ano passado. Porque a gente tem que lembrar que ano passado começou com -6, né? Só é melhor do que a do ano do rebaixamento. Exatamente. Só do rebaixamento. Exatamente. E aí, o que a gente pensa é o seguinte, fazendo as contas rápidas assim, fala assim, mas tem 10 rodadas, já começaram? Não, tem que fazer a conta, porque tem que subir, né? Então tem que fazer a conta. Para chegar a 61, seriam 51 pontos em 84 que tem para disputar. O aproveitamento, matéria do Vitão, que participa com a gente aqui sempre, o Vitor Martins, lá no portal dele, no Portal Y, no blog dele, é de que teria que ser o mesmo aproveitamento do Flamengo, campeão brasileiro do ano passado. Difícil, hein? É demais. Quando começa a fazer essas projeções é porque o bicho está pegando. Ano passado, me lembro bem,
A situação do Cruzeiro é a seguinte, a gente pensava assim há 2 anos. O Cruzeiro não tem time para cair, não vai cair. Foi lá, caiu. Aí ano passado, não, o Cruzeiro uma hora vai arrancar, uma hora vai subir. Não é possível que não vai subir. Não subiu. E esse ano a gente falava, esse ano tem uma perspectiva melhor, o Cruzeiro colocou o pé no chão, vai subir. E a gente está vendo que a perspectiva não é boa, Paulinho. É apenas a 10ª rodada, mas é justamente nesse momento que as coisas começam a se desenhar no campeonato. A gente sempre trata o Cruzeiro aqui como postulante ao acesso, pela história, pela tradição, até acho que pelo elenco poderia ser também, mas nessa bagunça não dá para pensar num futuro promissor para o Cruzeiro, não. O Cruzeiro é o cobertor curto hoje. Deixa de tomar gols, então, ou seja, você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Se não está fazendo gols, não está tomando gols, mas aí quando você consegue fazer gols, toma muitos gols também. Então, tá difícil encontrar um equilíbrio. Esses 3 últimos resultados aí sem derrotas foram muito ruins. O Cruzeiro deixou de somar pontos importantes. Muito bem, vamos trazer aqui o técnico Moza. Ele falou sobre como que o time vem jogando, né? E que ainda busca realizar melhorias para o resto da temporada. O Moza que está trocando o pneu do carro com o carro andando. Vai lá, Moza. Bom, nós concordo contigo com relação ao equilíbrio defensivo. Também concordo contigo com relação à nossa pouca inspiração ofensiva, né? E aí a responsabilidade é minha. Eu, como treinador, tenho que criar situações para nós criarmos na frente. É óbvio que com pouco tempo não é possível, mas não é um álibi isso. Nós temos que, mesmo com uma sessão de treino, temos que criar mais situações. Tudo o que tiver ao meu alcance, seja mudança de sistema, seja mudança de jogadores, é cedo ainda para falar que se A ou B ou C vão jogar, mas tudo que tiver ao meu alcance, você pode ter certeza que nós vamos fazer. Então, analisar esse jogo friamente, eu costumo sempre assistir os jogos no dia seguinte, analisar friamente e encontrar o melhor sistema e a melhor equipe para jogar no sábado. Muito bem, ele tem que analisar friamente. A gente vê que o Moza está tentando, mas tem certos momentos, André, que eu vejo também, assim, é claro que o técnico tem a parcela de culpa dele também no momento do clube, mas eu vejo também que o que tem também ajuda muito, né, Cruzeiro? O André, tirando ali no Cruzeiro 2, 3 jogadores, o resto também não vai, né? Não, mas assim, até que de peças, pode dizer que o Cruzeiro não tem um grande elenco, mas eu acho que ele tem sim um bom elenco para se disputar a Série B. Eu acho que este ano o elenco é bem melhor do que na temporada passada. Então, não vejo tanto esse problema. Acho que o erro do Moza como ele diz, não tem tempo para treinar. Se você não consegue treinar o seu time, como que você vai ficar fazendo alterações e querer que dá resultado? Quando você faz uma alteração, para ela surtir efeito, tem que ser treinada. Não, vou passar a jogar com 3 zagueiros. Beleza, você treinou 3 zagueiros? Não. Então você vai tomar gol, meu filho. Não vai dar certo. Eles não estão acostumados a ocupar aquele espaço no campo. Vai dar errado. Aí vai lá, não, então vamos voltar para os 2 zagueiros, com 2 laterais. Beleza. O time está mais acostumado a jogar assim. Mas aí lá na frente tem que ter gol. Você treinou uma alternativa? Não. Então vai continuar fazendo o que fazia antes. Não tem jeito. Mantém o que é básico. Deixa o time desenvolver ali. Troca 2 peças, 1 peça. 2, 3 jogos, não deu certo, troca 2, 3 peças. Trocar tudo já mostrou que não dá resultado. Não tem dado resultado e se não mudar, não dará resultado até o final da temporada. O ditado que o time tá ganhando não se mexe, mas o time também que não ganha, né? A hora vai ter que mexer, né? Mas vai ter que dar uma sequência também. Eu concordo com o André, assim. Há de se desenvolver um modelo de jogo, né? Enfim, uma formação para o Cruzeiro. Se tiver que trocar uma peça ou outra nessa formação, é uma coisa agora. 3-4-3 um dia, 4-3-3 outro dia, 4-4-2 outro dia, 3-5-2 outro dia, e não tem como. E sem tempo para treinar. O calendário é apertado, é jogo atrás de jogo, não tem muito tempo para assimilar essas ideias. É muito mais na base da conversa. Realmente eu concordo, são muitas mudanças e o Cruzeiro não está conseguindo executar bem isso em campo. Agora, ontem a escalação do Cruzeiro não era de um time defensivo, não era um jogo para 0-0 pela escalação. Tinha 2 meias, o Marcinho, tinha o Giovani, que não jogou absolutamente nada, apenas um volante de contenção. Esse volante também, ok, esse Giovani também é invenção, né, gente? Sim, mas o cara tava lá no Havaí, aí o Moza, isso aí já é invenção dele. Mandou buscar o cara lá no Havaí. Paulinho, mas é isso que está acontecendo no Cruzeiro. O cara tá mais gordo que eu, tá doido. Cada treinador que chega tem os seus preferidos. E o que está acontecendo com o elenco do Cruzeiro? Tá ficando inchado. E é uma conta que não fecha. O Cruzeiro não tem muito dinheiro para pagar os salários atrasados. Aí traz mais jogadores. Aí contrata sem muitos critérios. Eu acho que assim, o problema não é a qualidade do elenco.
O Cruzeiro tem 3 atacantes ali que poderiam servir para qualquer time da Série B. Tem o Bissoli, que não está sendo aproveitado. Já não serve mais. Que aí agora não serve mais. É. Antes era titular, já não serve mais. Aí tem o Sobis, que não está jogando bem. Tem o Moreno, que vem de uma fase muito ruim. São 3 atacantes que, para nível de Série B, eu acho que dá. Se balançasse lá pro time da Série B, Qualquer todo um mundo ia pegava. pegar. O Regis, ano passado, foi tão criticado no Cruzeiro, é o vice-artilheiro hoje da competição, tá jogando bem no Guarani. Tá comendo a bola Sabe, no Guarani. no Cruzeiro parece que nada dá certo. Por quê? Porque o ambiente é conturbado, Paulinho. Não vai melhorar enquanto a situação extra-campo não ficar bem resolvida. Tá certo, então. Bom, vamos perguntar isso pro presidente, né? Se não tiverem perguntado ainda, porque os companheiros também estão mandando mensagens aqui para a coletiva do Cruzeiro. Cruzeiro, então, jogou ontem pela Série B, mas teve mais jogos também. A gente vai conferir aqui resultados dos outros jogos da Série B desta terça-feira. Olha aí, a Ponte Preta, eu fico imaginando esse Ponte Preta e Avaí, que jogo, hein? 0x0. A Ponte tá bom. 0x0 esse lá no Moisés Lucarelli. E o CRB venceu o Botafogo, próximo aniversário do Cruzeiro. O Fogão vai com tudo aí, o Botafogo também tá cheio de problema. A sede lá de General Severiano foi penhorada na justiça. A situação é a mesma do Cruzeiro. Vão se enfrentar numa mesma situação. O Botafogo tá um pouquinho melhor em termos de tabela, mas de situação extracampo, você estava falando aí, é a mesma coisa, né? E o Rômulo tá fora, né? Levou o terceiro amarelo, o Henrique até falava aqui, o cara entrou no segundo tempo, é um jogador experiente. Faz uma falta lá na linha de fundo, toma amarelo e tá fora do próximo jogo. Esse é o jogador experiente que tá lá. E aí, André? Mas aí essas faltas aí são faltas de jogo, né? Lance de jogo. O cartão dele, pior é uma expulsão. Ele tomou um terceiro cartão, então assim, é um acumulado de cartões em jogos distintos que o suspenderam. Isso aí faz parte do jogo. Agora, a parte externa aí que o Vinícius falou, né? Que interfere bastante no Cruzeiro, e só reforça que não existe um novo Cruzeiro, né? Porque essa diretoria defende um novo Cruzeiro, mas o que a gente viu essa semana de Felipe Conceição ter que entrar na justiça para conseguir a rescisão do clube, porque o clube não queria que ele fosse registrado como demitido, mas como um comum acordo para que pudesse contratar um outro treinador caso o Moza não der certo. Isso mostra, né, que a tentativa de uma falcatrua permanece dentro do Cruzeiro. E isso, vamos desculpar, não é um novo Cruzeiro. Para mim é o mesmo Cruzeiro com uma cara nova. Essa aí pegou mal. Vamos ver, às vezes o presidente vai explicar também. Vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.